Olha só, estamos gravando. Senhores, muito bem-vindos a essa nossa aula do dia 5 de maio, em que a gente vai conversar sobre infrações e penalidades aduaneiras, com dois convidados, o Larry, que já é de casa, né, já está familiarizado aí com a turma, e agora o professor Laércio também, que é nada mais, nada menos do que a pessoa que a gente quer ouvir falando do CARF, né? Saber quais são os perrengues que ele vê por lá. E aí a gente vai tentar fazer um embate aqui, quem chega lá e quem julga, né? Mais ou menos isso que eu espero de vocês, viu, Larry e Laércio, hoje. Então, meus queridos alunos, sejam bem-vindos também. Eu vou meio que mediar, mas estamos com o chat aí aberto. Obviamente, vocês podem perguntar aí pelo chat quando se sentirem confortáveis. Eu vou pedir só que a gente não fique liberando os microfones para poder ficar mais fluido aqui a nossa apresentação. Me pergunta aí pelo chat ou mesmo pelo WhatsApp, que a gente desenrola essas perguntas ou durante a nossa fala ou, claro, depois. Sem mais rodeios, eu queria... Larry, vamos conversar com você? Quem é o Larry na legislação aduaneira? Para que, se tem alguém chegando hoje, não veio na nossa terça passada. Eu propus para vocês, se você quiser já se apresentar, comentando algum perrengue que você já passou aí, envolvendo a questão aduaneira, seria um prazer lhe ouvir. Rapaz, não tem um perrengue só, tem vários. Se eu começar a falar de vários, dos perrengues que já passei, essa aula vai até amanhã de manhã e o Laércio não começa nem a falar. Mas vamos lá, meu nome é Larry Carvalho, eu sou advogado, consultor também na parte de shipping. E no escritório a gente advoga no direito empresarial e a gente tem alguns focos de mercado de atuação, entre um deles a parte comércio exterior, outra área também a parte logística e transporte marítimo. Nesses mais de 10 anos de atuação que eu tenho no direito aduaneiro, a gente tem visto muito perrengue aqui no escritório, muita loucura. Aqui no Ceará eu sou o diretor regional da Associação Brasileira de Estudo Aduaneiro e sou também um advogado aqui do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, né? Então, a gente tem entrado com ações, feito defesas e visto loucura todo dia. De chegar ao ponto de até voz de prisão já recebi de fiscal da Receita Federal, né? Então, sim, de tudo a gente já viu, né? Mas vou te dizer do último perrengue que eu estou passando. Uma empresa que importa uma fábrica que importa um insumo, ela importa 25 contêineres por mês desse mesmo insumo há mais de 15 anos. A Receita Federal simplesmente... Na verdade, a gente já desconfiava que a Receita Federal estava querendo que ela fizesse uma reclassificação por questão meramente tributária, para recolher mais tributos. A gente não concordava com a classificação fiscal. A empresa fez uma solução de consulta. E a solução de consulta impede a abertura de procedimento administrativo contra a empresa, né? Até sair o resultado da solução de consulta. E o que acontece? Está lá no artigo 18 da IN 1464, que fala sobre solução de consulta, está no regulamento aduaneiro, está no CTN, então um monte de previsão dessa espalhada aí pela legislação. E o que acontece? Todo container que chega na empresa, o fisco, mesmo estando ciente da solução de consulta, fala que tem que ser feito a reclassificação fiscal e exige multa e exige pagamento de impostos para liberar a carga, senão não libera a carga. A gente já teve 1000 conversas com os inspetores, com auditores e tudo. A última que a gente teve da Superintendência da Região Fiscal foi que eles sabem que pela legislação eles não podem abrir procedimento administrativo, só que por questão de precaução eles só vão liberar as cargas se apresentar garantia ou se pagar a multa. Mas só por prevenção, porque não tem previsão legal nenhuma. E eles fazem isso. Então, assim, a legislação aduaneira, você vai ver absurdos como esse todo dia. Né, doutor Esse é um absurdo, mas é mais legal tu atender a uma voz de prisão, devo confessar. Professor Laércio, quem é você na lista das... na legislação ordem do dia.
Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui a convite da professora Larissa e do professor Larry. Podemos debater um pouco sobre o Comex. Bem, eu sou formado em Direito há quase 10 anos. Comecei advogando com direito aduaneiro por um acaso. Comecei advogando direito aduaneiro. Um ex-chefe meu, um desembargador, falou assim: você vai estudar direito aduaneiro. Eu falei assim, para quê? E eu fui estudar direito marítimo para contrariar um pouco. E quando eu saí do Tribunal de Justiça do Paraná, eu comecei advogando. Meu primeiro cliente foi um problema aduaneiro. Daí, desde então, me dediquei muito à área, especialmente o aduaneiro e marítimo. Daí, nos últimos 2 anos, eu fui nomeado conselheiro titular no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga em última instância federal matérias de tributário federal e aduaneiro. E leciono matéria de direito aduaneiro em algumas instituições, e tem vários bons amigos para também debater, igual o Larry, e vira e mexe, a gente troca umas figurinhas, e desde então estou aí, quase 10 anos, e é uma área encantadora. Por quê? Os meus primeiros casos eram coisas imagináveis, importações que eu não imaginava que tinha no Brasil. Minha segunda importação por um cliente que eu defendi foi uma lona de circo que veio da Itália. Lona de circo. E eu falei assim, poxa, quem que vai importar lona de circo? Daí começou alguns casos interessantes, né? Daí teve uma investigação, um cliente meu, e sei lá por que cargas d'água, o auditor fiscal perguntou para ele, como assim você gastou $2.000 num jantar? Eu falei assim, eu não tenho culpa que você é pobre. Então, isso foi uma grande lição para mim, porque no direito aduaneiro, no comércio exterior, você pode ficar rico muito rápido e muito pobre também muito rápido, com a mesma velocidade. E o maior exemplo para mim era um cliente que ele colhia algodão. Trabalhava na roça, peão, colhia algodão, foi estudar Comex, começou a fazer um estágio num despachante aduaneiro, que chama trading também. Ao longo do tempo, ele saiu da empresa, montou sua própria importadora e exportadora. Hoje tem indústria de blindados, faz 4, 5 viagens a lazer por ano com sua família, seus 3, 4 filhos. E uma pessoa que veio do nada. Cresceu rapidamente, mas teve os insights, nunca investi. Ele já trouxe como carro importado, carro blindado, tinta, álcool, os mais diversos produtos. Isso foi algo que me chamou muita atenção, que no Comex, a pessoa que tem garra, e também um pouquinho de sorte, vai um pouco além. Mas o caso mais engraçado que eu vou contar, uma besteira aqui, foi um cliente que importou sêmen de cavalo. Sêmen de cavalo para reprodução. Isso é bem normal, né, Laércio? Gente, tem casos aqui. E importação de sêmen de cavalo e de boi também é bem normal, né? Então, daí ele teve... não é tão anormal, mas o caso interessante que daí chegou no aeroporto aqui em Curitiba e o auditor começou a brigar, sei lá por que cargas d'água com o importador. O importador muito nervoso pediu que o auditor então consumisse os produtos. Esse foi a cena mais engraçada que eu vi, contando uma besteira aí. Mas é um mercado extremamente dinâmico. Dinâmico de tudo e por tudo. Vamos da lona do circo ao sêmen de cavalo. A voz de prisão, que eu vou sempre rememorar agora. Laércio, só para contextualizar, aqui a gente tem o curso de comércio exterior. A disciplina de legislação aduaneira, ela é obrigatória para os alunos de comércio exterior, mas nós temos também alunos do curso de Direito que fazem ela como optativa, né? Então, estamos aqui num híbrido de pessoas do comércio exterior e do Direito, obviamente todo mundo nessa missão aqui da legislação aduaneira. Eu fiz aqui uma apresentação só para a gente se guiar, e aí eu queria que vocês comentassem comigo sobre... Bom, a gente vai falar de infrações,
Mas para a gente falar de infração, eu preciso entender bem os papéis de cada um aqui, do importador, do despachante, do agente de carga, talvez, do próprio fisco. Então, na opinião de vocês, ou na fala de vocês, aí vocês podem se complementar e fiquem à vontade aí para responder. Quem é quem e qual a responsabilidade esperada desses players que trabalham com importação? A gente pode limitar aí ao setor de shipping para poder ficar no... Eu posso falar uma coisa? Fale. Laércio, isso não foi programado e não foi combinado por mim. Pode deixar que a diferença de agente marítimo e agente de carga eu faço, tá bom? Tranquilo. E aí? Fala de vocês. Você quer começar, Laércio, ou começo eu? Começa você. Vamos lá. Essa parte de responsabilidade e obrigações dos players, eu diria que é algo bastante, eu vou dizer assim, é um mundo muito grande lá fora. Como eu posso te dizer isso? E aqui é exatamente o que separa o joio do trigo em alguém que quer atuar no comércio exterior, então alguém que quer advogar no setor. Porque a área do direito internacional privado, a área da parte de contratos internacionais, a parte do direito aduaneiro, a parte do direito portuário, a parte do direito marítimo, vai tudo, vamos dizer assim, se interligar aqui. Em qual momento acaba a responsabilidade de um player, começa outro, onde é que, o que cada um faz, né? Então, obviamente, a gente tem um importador e exportador, né, de um lado, que aí vão fazer uma relação de comércio internacional, vão fazer um contrato ou negociar uma compra internacional de uma carga, e, obviamente, você presume que os dois estão em países distintos. Então, por causa disso, vamos dizer assim, você precisa de uma logística para trazer essa carga para aí. 97% mais ou menos da logística do comércio internacional é feito pelo transporte marítimo. Então, você vai precisar de um navio. Se precisa de um navio, você vai precisar de um porto também. Então, surge aí a figura do direito portuário, porque como é que vai ser a forma de exploração do porto? Surge a figura do direito marítimo, para você saber qual é a figura do armador sem navio, do NVOCC, do agente de carga, do agente marítimo, do prático, do rebocador. Então, todas as figuras interligadas aí em uma aventura marítima, os interesses da carga, os interesses do navio, o afretador, o fretador, e por aí vai, o comandante e etc. E aí, por sua vez, você tem um direito portuário também, que é quem vai movimentar e fazer carga e descarga desse navio que está atracando aqui no Porto do Brasil. Então, você tem a figura da autoridade portuária, do terminal privado, você tem a figura do arrendatário, você tem a figura do, não sei se eu já falei, operador portuário, autoridade portuária, então você tem todas essas figuras no setor portuário, tem a figura do ógmo, tem a figura do estivador, do conferente, do vigilante, então todas as figuras do trabalhador portuário avulso. E aí, quando essa carga finalmente chega e é descarregada aqui no Porto Brasileiro, que entra a questão do direito aduaneiro, como agora eu vou nacionalizar minha carga, como é que eu vou ter acesso para tirar a carga do recinto alfandegário e todos os processos administrativos e tratamento administrativo que essa carga passa pela Receita Federal para que ela possa ser entregue a mim. Tanto a questão tributária, como a questão de procedimento, de defesas, enfim. Se eu vou contratar alguém para fazer todo o despacho por mim, que aí entra a figura do despachante aduaneiro. Então, assim, você tem um mundo aí de players no setor de Comex e shipping como um todo. Né, Laércio? Exatamente. E o principal ponto para o início da conversa, um ponto que foi muito bem levantado pelo Dr. Larry, é a questão seguinte, direito internacional privado, né? Por conta do quê? Hoje é muito fácil confundir quem é o NVOCC, o agente de carga e o agente marítimo. Porque muitas vezes a pessoa que desempenha a atividade de agente marítimo, às vezes faz o papel também de agente de carga ou vice-versa. Daí o que ocorre? Quando há uma avaria dessas cargas, daí um tenta dizer que está exercendo uma função quando é outra, daí que é a dificuldade da magistratura hoje, compreender
qual função está sendo exercida naquele momento para quê? Atribui a responsabilidade. Porque se a pessoa é um agente de carga, é totalmente diferente do agente marítimo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E isso também não implica só em responsabilidade civil. Também implica muito na questão da responsabilidade tributária, que nós já verificamos no CARF, algumas discussões tributárias sobre a responsabilidade, se é do armador, ou se é da agente de cargo ou do agente marítimo, né, Larry? E começa a ter essa confusão, mas o que é importante? Saber definir o papel de cada um. Certeza. No mundo jurídico, gente, parece que é meio óbvio falar isso que eu vou dizer, mas as pessoas não conseguem caracterizar qual é a função de cada um, colocam tudo no mesmo balaio. Daí, às vezes, o cidadão que vai entrar com ação ou vai prestar defesa, posta no mesmo balaio. Daí fica tudo algo meio manco, e o juiz não consegue definir o que é, daí vai no achismo sempre. Com certeza. Laércio, só para complementar isso que tu está falando, eu diria que um grande problema, principalmente quando você olha pela vertente da responsabilidade civil de vamos dizer assim, de indenização por avaria, etc., o grande problema que você tem é exatamente identificar de quem foi a responsabilidade na cadeia logística, né? E aí, quando tu falaste essa questão que o juiz se confunde, porque é jogado tudo junto ali, um faz a mesma coisa, a atividade do outro, tudo. Nesse evento lá de Brasília que a gente estava falando, que você foi, eu fui também, uma das únicas palestras que eu consegui assistir, teve o juiz, que é inclusive o juiz, acho que, salvo engano, o nome dele é Messias, alguma coisa assim, que é o juiz da 4ª Vara Civil lá de Santos. Que ele hoje é um dos exemplos de juiz, pelo menos para mim, a nível nacional, de ele atender todos os advogados via Skype e etc. Ele é muito acessível. E ele estava falando uma coisa que é verdade, a gente às vezes critica muito a magistratura e as decisões judiciais, mas ele soltou um negócio que realmente me fez pensar, que ele disse o seguinte: na verdade o juiz só dá algo que tem algum advogado pedindo. Então, sim, algumas decisões são bem falhas, mas com certeza é porque tinha algum advogado inventando alguma loucura do outro lado também para pleitear o direito do seu cliente. Às vezes um advogado não preparado e que não entende nada do setor também, aí joga tudo sem explicar e o juiz já não entende, porque não precisa de cadeiras de direito aduaneiro nem marítimo para passar em concurso de magistratura, então é óbvio que ele não vai ter esse conhecimento tão específico. E aí o advogado que deveria, vamos dizer assim, facilitar o entendimento e destrinchar a parte jurídica, né, termina tumultuando tudo na cabeça do juiz também. Exatamente. E Larry, eu vou falar uma coisa ainda que tem um complicador que ocorre às vezes em relação às avarias, ou contar um caso que eu lembrei agora, que ocorreu comigo em direito marítimo. Um cliente meu importou X toneladas de aço. Então, o que ocorre? Era X barras de aço, não sei dar uma precisão agora. Daí chegou no Brasil, foi descarregado, somente na hora que carregou no caminhão, que se deu conta que aquele aço que ele importou veio com diferença de peso. E por que ele se deu conta? Porque o motorista era muito experiente, colocou a mesma quantidade de sempre. Se não tá muito mais pesado para eu andar com o caminhão. Olha a loucura. Daí o problema foi o quê? Sobre a responsabilidade. Foi do armador, foi do momento de carregar o navio, que não tinha sido conferida a carga, sumiu dentro do navio, sumiu dentro do porto. Aonde que sumiu essa carga? De quem que era a responsabilidade? Certeza. Daí até contra quem que eu vou demandar. E para piorar a situação, o armador não era um armador que não tinha uma certa assiduidade no Brasil. Daí como que faz para poder ingressar com a ação, né? Quem que é o representante? Então, gente, é exatamente isso que o Larry está falando. Quem é quem, o que ocorreu em cada atividade e qual que era a obrigação de cada um na sua conferência.
Porque na hora que foi carregado lá na China, estava tudo conferido bonitinho. Na hora que foi descarregado aqui, também. Só que daí no porto, o porto deu um ok também pelo recebimento da carga, que era uma carga muito especial, quantidade alta. Daí só se deu conta na hora da retirada. Daí o importador se deu a conta, deu a conta a quantidade menor. Quem que era o responsável pelo sumiço disso? Ou pior, há uma lenda que ronda o Porto de Santos que sumiu um helicóptero. Não sei se já ouviram falar essa lenda. Não. Mas, Laércio, eu posso te falar uma coisa? Lá em... Não vou falar o nome do porto para não ficar tão constrangedor, mas tem um porto na região norte do Brasil. Nós já fomos contratados por diversas vezes para ajuizar ações contra o fiel depositário, que é o porto, pelo fato de constantemente sumir 500 toneladas, 1.000 toneladas, 2.000 toneladas, até 5.000 toneladas de minério de ferro, então de manganês. E aí? Tipo, da noite para o dia. E o que é mais impressionante, se você pegar um caminhão, vamos dizer assim, um caminhão basculante, ele vai dar o quê? Acho que algo em torno de 12 a 18 toneladas no máximo. Acho que nem chega a 18 toneladas. Acho que 12 a 14 toneladas. Sumirem 5.000 toneladas de dentro de um porto. É complicado. E você vê de tudo aqui no Brasil nesse sentido. Do furto de um helicóptero a 5.000 toneladas de manganês, ou como aqui em um porto do Ceará, que não vou citar o nome também, containers com cigarro, ou então vinho e uísques, principalmente de determinado importador, sempre chegava com lacre violado e faltando carga. Exatamente. Outro problema que ocorria muito aqui no Paraná era a exportação de soja. O pessoal levava X toneladas no armazém para poder exportar. E quando ia exportar, tinha menos X, né? Mas aqui é um problema específico do Paraná, que são os pombos que comem muito, né? Brincadeira. Toneladas de consumo de pombo. Daí que surge a ideia do Chester, né? Aqui. Brincadeira. Nossa Senhora. Gente, eu acho que a gente já está até enveredando para a minha próxima proposta para vocês, então eu já vou passar aqui. Eu queria saber de vocês, a gente já está aqui conversando sobre algumas delas, né? Acréscimo de carga, sumiço de carga, mas minha proposta para vocês é que a gente converse aqui sobre as infrações que a gente mais presencia. Agora, Larry, eu vou direcionar para ti. Eu queria que nessa conversa sobre as infrações mais comuns, tu contextualizasse para a gente, de novo, porque eu tenho gente aqui do comércio exterior e do direito, o papel, e talvez você já pode até juntar aí com as infrações mais comuns de cada um desses, do armador, agente de carga e do agente marítimo, que você fez aí questão de dizer que cada um precisa estar no seu quadrado, digamos assim, mas quem é quem? Só para a gente deixar aqui claro para os nossos visitantes. Pera, deixa eu só entender uma coisa, Larissa. Tu quer que eu explique o que é cada uma dessas figuras ou quais são as informações para cada uma dessas figuras? Se você quiser juntar os dois, por exemplo, armador é quem faz isso. Normalmente, a infração que esse agente comete não sei. Certo, vamos lá. Se for possível contextualizar, sim. Se não, mas eu acho que sem problema algum. Que esse marco vai ser importante para os nossos alunos também. Vamos lá. Vamos começar pelo armador, que é quem você está falando. O armador é um nome genérico que a gente utiliza, porque armador é para ser bem específico da empresa que faz a armação de tripulante e comida e toda a parte de gestão náutica de embarcação. Mas no Brasil a gente utiliza o termo armador de uma forma bem genérica para se referir aos interesses do navio, certo? A gente é utilizado de forma muito simplória. Tem toda uma definição doutrinária, mas é utilizado no dia a dia não levando em consideração a empresa que faz a armação do navio. E sim quando você está se referindo ao dono do navio, ou enfim, aos interesses do navio, certo? Qual é a principal penalidade quando eu puxo para o direito aduaneiro e as infrações previstas lá no regulamento aduaneiro, que geralmente são aplicadas mais contra o armador? E aí surge toda uma disputa.
Eu vou tentar resumir muito bem. O que acontece? Da mesma forma que existe o Siscomex, para o importador fazer o registro da declaração de importação e nacionalizar sua carga, o registro de importação ele sempre está atrelado a um CE mercante, que é o conhecimento de embarque do navio, né, o manifesto de carga do navio. Então, todo navio que vai chegar no Brasil, existem prazos definidos por portaria da Receita Federal para que o armador apresente essas informações no sistema da Receita Federal, para que a Receita Federal tome ciência e saiba tudo que está sendo transportado pelo navio e para quem, vamos dizer assim, quem vai receber, né? Então, o armador imputa todo o manifesto de carga do navio, com todas as cargas, dentro do sistema que se chama o Siscomex Carga, né? Que é uma vertente do Siscomex. O que acontece? O armador é estrangeiro. O armador, quase todos os armadores que não possuem rotas liners, ou então, inclusive, armadores que possuem rotas liners, por muitas vezes, eles contratam prestadores de serviço, que é a figura do agente marítimo. O agente marítimo é um prestador de serviço que vai atender a todas as necessidades da embarcação aqui no porto, que a embarcação vai atracar, para falar de forma bem chula, e ele vai fazer o despacho perante a capitania, se tiver algum auto de... Ele é como se fosse um advogado, vamos dizer assim, do armador. Por quê? Ele tem um contrato de mandato com o armador, para ficar bem simples de entender. O contrato de mandato é como se fosse ele recebesse uma procuração para agir em nome do armador no porto em que a embarcação vai atracar. Okay. E aí qualquer uma grande disputa quase que setenária no CARF, no judiciário, em todo canto que você puder imaginar. O agente marítimo é o ponto mais fraco da balança, porque ele recebe um valor ínfimo para agir em nome do navio. E ele é um dos que tem a maior responsabilidade, porque toda vez em que vai ter alguma penalidade aplicada contra o navio, vamos dizer assim, os agentes públicos, por maior facilidade, etc., aplicam a multa contra o agente marítimo, ou seja, a responsabilidade é do armador, mas a multa vem contra o agente marítimo. E o que acontece? Existem inúmeras disputas. Por exemplo, a Anvisa aplicava multa contra o agente marítimo quando identificava que tinha infrações sanitárias a bordo, quando não tinha ratoeiras, e existe um súmula hoje da própria AGU falando que não pode ser aplicado multas de infrações praticadas a bordo do navio contra o agente marítimo. E uma das multas que ainda continua sendo aplicada contra o agente marítimo, assim por se dizer, é a questão das multas de R$5.000 por não prestação de informações no sistema de Siscomex Carga ou prestação após o prazo. Né? E aí você entra em toda uma discussão, porque a portaria da Receita Federal equipara ao transportador marítimo a figura do agente marítimo, e aí você já tem uma outra interpretação que alguns do judiciário dão, que a lei prevê que a multa vai ser aplicada contra o agente de carga, e aí alguns juízes ou alguns membros do CARF entendem que o agente de carga é o agente marítimo, e confundem as duas figuras, e aí aplicam a multa do agente de carga contra o agente marítimo, mesmo sem ter uma previsão legal expressa para o agente marítimo. Então, pode falar, Laércio. Só vou pegar essa última ponta que você mencionou, daí eu volto a bater naquela tecla. Por quê? Essa confusão entre agente marítimo e agente de carga é muito comum, inclusive nas petições. E como o Larry falou, tem alguém sempre defendendo. E muitas vezes, na defesa, você nota que ela é deficitária porque realmente o advogado tenta imputar a categoria de agente de carga, mas na hora que você vai verificar algumas informações, no próprio texto do advogado dá a entender que é um agente marítimo. Eu, particularmente, julguei alguns casos nesse aspecto. Não me recordo se constou no meu voto ou não, mas com certeza no debate eu lembro muito bem que eu fazia essa divisão dessa linha tênue.
e era um bloco de 30 processos, aproximadamente, que eu julguei de uma única pessoa jurídica. Imagina. E não foi nenhum advogado sustentar. Sequer foi. Daí o que acontece? Para a sorte do colegiado, eu estudei direito marítimo, então eu conseguia fazer essa diferenciação do agente de cargo e do agente marítimo. Porém, uma coisa nós temos que levar em consideração, que o agente marítimo, ele representa, o armador representa. Outra coisa é a infração aduaneira, como a informação do transporte, como sendo transportador, igual o Lardo falou. Por quê? Para fins tributários, para fins fiscais de controle, pode sim estabelecer essa responsabilidade acessória, obrigação acessória, melhor dizendo. E o não fazendo a agência marítima, ao meu ver, é devido. A legislação está correta. Mas já em relação ao agente de cargo, conforme eu defendi no plenário, não é. Só para pontuar nesse aspecto, não sei se o Larry discorda ou não. Assim, eu tenho que dizer que eu não concordo pelo seguinte, Laércio. Muitas vezes, por exemplo, o agente marítimo ele sequer recebe as informações, porque ele não faz parte do operacional do navio, e as informações têm que ser apresentadas, por exemplo, 48 horas antes. E aí, muitas vezes, o agente marítimo não tem como imputar a informação porque não recebe do armador a informação operacional. E não só isso, na minha questão vai mais além no seguinte sentido. Na minha concepção, a legislação, quando ela cita quem vai ser, como você entra na parte legal, ele não cita também de novo a figura do agente marítimo. E a ideia de prestar as informações é exatamente para o transportador prestar as informações. Ao meu ver, o agente marítimo, ele imputa sim as informações, mas ele está imputando em nome do armador. Então, na minha concepção, deveria vir um auto de infração lavrado contra a figura do dono do navio, sendo feita a intimação em nome do agente marítimo, porque existem decisões do STF nesse sentido. E eu digo mais, no próprio regulamento aduaneiro tem previsões de, por violação à legislação aduaneira, a Receita Federal, se quiser, ela pode reter o navio até o navio apresentar algum tipo de garantia. Então, bom, lavrou a multa. Se no final o navio for culpado, então antes mesmo do navio ser julgado culpado, você poderia simplesmente reter o navio do armador aqui no Brasil, ele até lhe pagar ou apresentar algum tipo de garantia. Inclusive, isso entra com o ponto 2 que eu ia falar das penalidades aplicadas contra o armador, Larissa. Que é o seguinte, qual outra penalidade que você vê muito clara sendo aplicada contra o armador? A multa de 5 mil vamos dizer assim, a primordial. A gente tem alguns clientes aqui do escritório que tem 100, 200, 300 multas dessas. Que a gente faz defesa. Mas uma em particular, que é bem destinado ao armador, é pagamento de multa e pagamento de impostos de cargas declaradas no manifesto de carga e não entregues no Brasil. Por exemplo, eu carreguei 6 torres de eólica. Deixa eu trazer para uma situação real aqui no Ceará, para ficar bem claro. Na construção da CSP vieram vários navios, ela foi quase montada, a Companhia Siderúrgica do PECEM, aqui no estado, aqui em Saulo Lamarante. Tiveram inúmeros navios de estaca de concreto que vieram para cá. Todos esses navios de estaca de concreto, até pelo produto ser delicado, e vários navios também pegaram situações bem adversas no mar lá da China. Tempestades, furacões, tufões, etc. Então, várias vezes o navio, às vezes, caía carga ao mar, ou então chegava com cargas avariadas. E em ambas as situações, se essa carga está manifestada no navio e o navio chega sem parte da carga ou então com ela variada, o importador não tem a responsabilidade de pagar os impostos, né? Ele pode não vai nacionalizar. Mas o leão do fisco nunca está satisfeito. Então, o que ele faz? Ele cobra do armador esses impostos.
A única forma do armador poder se defender disso é de uma ratificação de um protesto de bordo. Quando ele ratifica o protesto de bordo perante um juiz civil nas primeiras 24 horas da chegada do navio no porto de destino, aqui no porto brasileiro, e ele comprove que o navio pegou alguma situação de força maior, swell, tempestade, e comprove que por causa disso teve essa avaria ou perda de carga. E aí, comprovado isso, é a única exceção que tem prevista na própria legislação aduaneira para que o fisco não faça essa cobrança contra o armador. E aí, quando o fisco vai narrando isso lá na legislação aduaneira, ele estipula essa, por isso que eu casei essas duas penalidades, ele estipula exatamente o direito do fisco de, em último caso, reter a embarcação como garantia para pagamento desses impostos e multa. Então é o seguinte, eu acho que não, no primeiro caso das penalidades contra o agente, eu acho que não deveria ser aplicado contra o agente marítimo. Deveria ser sim aplicado contra o armador, até porque essas informações constam no próprio sistema da Receita Federal. Se você entrar hoje no sistema do CE Mercante e fazer uma pesquisa, botar o nome do navio, data aproximada de chegada do navio e o porto que ele estava, você vai ter todas as informações do último porto que ele veio, do porto que ele vai, quem é o comandante, qual a bandeira, se o navio está em curso e quem é a empresa representante do navio. Então o fisco tem essas informações. Então, na minha concepção, ele tem as informações de contra quem lavrar o auto e ele ainda tem vamos dizer assim, ele ainda tem o dente para enforçar essa obrigação do armador. Ele pode reter a embarcação, entendeu? Mas essas eu diria que são as penalidades mais impostas aí contra o armador. O que é que você manda também, Laércio? Assim, eu tenho entendimento tanto quanto contrário em relação ao agente de carga, até porque é o seguinte, o que é o mais comum nós recebermos lá, que 48 horas, muitas vezes ele presta as informações com o mínimo de informação e logo na sequência ele abre para fazer a retificação. Perfeito. E daí nesse momento, quando ele abre para fazer a retificação, não raras vezes ele deixa de lançar a informação na retificadora. Olha que loucura. Daí poderia ocorrer o que aqui? Fazer a denúncia espontânea. Ocorrendo a denúncia espontânea, independentemente de concordar ou não com a minha tese. Ele poderia fazer a denúncia espontânea, ou, a partir do momento que ele faz uma retificadora, não haveria nenhuma penalidade. Então, muitas vezes são omissos. Deixa de prestar qualquer informação. Poxa, se não recebeu a destempo, não interessa. Essa obrigação acessória que é imposta a ele, ao meu ver, é legal, pode ser feita assim. No entanto, ele pode apresentar uma retificadora. Pode fazer uma denúncia espontânea em relação a isso. Daí não incidiria a questão da multa de R$5.000. E os casos... Ele tem apresentado a informação no prazo, né, Laércio? Oi? Mesmo que só se ele tiver apresentado a informação no prazo, mesmo que parcialmente, né? Parcialmente, vamos imaginar, em 48 horas ele apresentou parcialmente essa informação e posteriormente a própria instrução, nem a lei diz qual o tempo, ele retifica isso, uma denúncia espontânea. Poderia deixar de incidir. E você vê que, corriqueiramente, algumas empresas não prestam informações na retificadora. Eles abrem a retificadora, só que não prestam omissos. Olha a loucura. Por isso que eu entendo. O que eu ia te falar é que essa questão da retificadora é até prevista em solução de consulta interna da Receita Federal, né? A IN já tem. Também. Fala que quando tiver retificação não é caso de aplicação de multa. Nada obstante, ainda tem muito fiscal de forma indevida que eu vejo aplicando multa até hoje, sabia? Mas o que eu ia te falar é que, ao meu ver, a obrigação legal que veio com um decreto-lei 37, que está lá previsto, acho que o artigo 105 a 107, as obrigações de prestação de informação, e aí por isso que eu defendo que o agente marítimo não tem essa responsabilidade, porque na lei ele não cita o agente marítimo, na lei ele cita o transportador.
E aí, na portaria da Receita Federal, é que ele equipara a figura do transportador ao agente marítimo. E é por isso que eu discordo da aplicação, entendeu, Laércio? Entendi. Não, eu acho válido, mas... Não, com certeza. Mas eu consigo extrair que seria o agente. Mas, de qualquer forma, ainda, Larry, o que é comum, lógico, tem muito auto de infração lançado nesse quesito, mesmo com a retificadora, mas na hora que chega no CARF, o CARF, quase a sua unanimidade, eles acabam afastando a multa pela questão da denúncia espontânea, por causa da retificadora. Perfeito. E esse caso emblemático que eu peguei, que era mais de 30 processos, os 30 processos, nós olhamos um a um, não constava a retificação. Isso é uma falsa informação. Entendi, é complicado. Aí é mesmo assim. Laércio, para ti lá no CARF, essa também é a infração que mais chega? Não. Essa ausência de informação? Não. O que mais chega, na verdade, das infrações, não é relacionado a armador, a agente de carga e agente marítimo. Não é. É raro até, ser bem sincero. É o que eu falei, essas infrações são mais do armador. As infrações que ele vai receber mais é de importador. É isso, Laércio? Acaba sendo mais do importador as infrações, que é o perdimento ou erro de classificação fiscal. E ainda tem em relação ao os regimes aduaneiros especiais. Isso que é a nossa praia hoje lá. Chega muito essas questões da classificação fiscal, muita gente faz a classificação um tanto quanto equivocada, porque ao invés de começar do capítulo para o fim, atribui de trás para frente a sua leitura. E não é raro isso. Porque nós vamos verificar. Na hora que nós pegamos a classificação, os 8 dígitos, os últimos 4 dígitos, você adequa o produto, né? Mas muitas pessoas vão pelo quê? Pela função do produto. Já começa a classificar pela função. Sem analisar o capítulo, todo aquele regramento que vai determinando o que consiste o produto. Um caso que a gente está julgando, que é muito interessante, classificação fiscal, está em julgamento ainda. Não sei se vocês já viram naquelas plantações, um saco de 40, 50 metros, saco branco, ou cinza, ou preto. Eu pensava que aquilo servia para armazenar adubo. Outras pessoas vieram falar para mim assim, não, imaginava que era algum tipo de gás que é produzido lá, por causa das fezes dos animais, que tem a fazenda ao lado, mas não. Aquilo é uma bag para armazenagem de grãos. E aquilo você deixa no meio da plantação até por 2 anos, e ele preserva todo o conteúdo. Mas o que ponto eu quero chegar? Na discussão que nós estamos travando lá, o contribuinte fala o quê? Que isso é um silo, mas é um silo em formato de bolsa. Muda totalmente a natureza. Muda totalmente a natureza. A finalidade é a mesma. Então, daí a classificação fiscal, daí a gente fica nesse imbróglio. Como que é feita, e sempre o pessoal começa de trás para frente, sempre pela função. E vai direto na função. Laércio, vocês julgaram há um tempo atrás, inclusive, que eu acho que é um caso até meu que é emblemático também, o que seria a Crocs? Seria uma chinela ou um sapato, né? Não tem alguma coisa assim? É um pecado. Não é um chinelo nem um sapato, é um pecado. Assim. Tem, mas não foi a minha turma. Mas tem essa discussão hoje. Porque o mercado ele é muito mais dinâmico do que as classificações fiscais. Tem esse do chinelo. Antigamente, um professor meu contava a história que uma vez o Brasil importou uma múmia. Ganhou uma múmia. E para a múmia entrar no Brasil, você tem na Oi, conhece? Conheço, é boa. Daí chegou a múmia, por mais que o Estado brasileiro ganhou a múmia, tem que ter uma declaração de importação, tem que ter uma classificação fiscal. Daí chegou lá no Porto do Rio de Janeiro assim, rapaz, daí, como que a gente vai classificar essa múmia? Porque a gente não pode devolver a carga, pois a classificação que está equivocada. E o importador, o Estado brasileiro não sabia como classificar,
e se lançasse uma infração, ia criar um burburinho que ia pegar muito mal internacionalmente. Daí um auditor mais experiente, sim, espera um pouquinho aqui. Tem a classificação de carnes secas, então vamos classificar como carne seca, algo nesse aspecto, se não me engano. E deu essa classificação fiscal, porque não existia classificação fiscal de múmia. Daí precisa buscar essa finalidade. E já para outra, essas capitulações, né? Daí, lógico, tem a chamada NESH. Hoje, até vou escrever aqui para quem não... NESH. Nota explicativa do sistema harmonizado. Exatamente, professor Larissa. Nota explicativa do sistema harmonizado. O que ocorre? Lá tem vários exemplos, várias explicações, detalhando as NCMs, como deve ser classificado. Desde molas de colchão a produtos químicos, tem de tudo. É a primeira recomendação que eu dou. Quem tem alguma dúvida, vai lá, que muita coisa tem. E já o maior caso disparado, que é o perdimento, é de todos os modos. Primeiro, cabe eu fazer uma linha do tempo aqui. Quando você tem um despacho aduaneiro, está realizando um despacho aduaneiro, e começa o procedimento especial de controle aduaneiro, é uma instância única. O processo não vai até o CARF, que seria a última instância, pois a legislação impôs isso, e agora com o acordo de facilitação está uma guerra, se deve ou não deve ir. Mas o fato é, o processo não sobe até o CARF. O que sobe até o CARF são os processos que teve a conclusão do despacho aduaneiro e houve uma revisão aduaneira para poder verificar se aquela mercadoria ou aquelas pessoas incorreram em algum erro. Eu vou passar aqui minha apresentação, é só para a gente, que você está seguindo bem a minha linha, então parece que a gente conversou. Apuração das infrações, só para a gente mostrar para os meninos a linha do tempo. Chega na carga ou não, no processo de fiscalização ou não, temos o auto de infração. Primeiro passo aí para a gente falar em infrações e penalidades aduaneiras. Depois do auto de infração, a gente acabou tangenciando, né? É possível fazer aí uma denúncia espontânea, ou melhor, antes até do auto, né? É possível fazer uma denúncia espontânea para tentar elidir aí alguma multa, mas eu queria que a gente tentasse botar assim, de uma forma que talvez mais linear possível, a partir do auto de infração. Qual é o passo a passo desse procedimento para apuração dessas infrações? O principal passo é o seguinte: na hora que eu chego na fiscalização, começa o despacho aduaneiro, pode cair em canal verde, amarelo, vermelho ou ir para cinza, que é o procedimento especial de controle aduaneiro. Do que ocorre? A partir do momento, se eu errei alguma classificação fiscal, algum dado, até antes do início da fiscalização, ou seja, até o momento antes de chegar na mão do fiscal, eu posso fazer uma retificação. Sei lá, eu errei a pesagem da mercadoria. Chegou, descarregou no porto, eu vou fiz minha declaração de importação, alguns minutos depois, noto que há um erro, mas o processo ainda não caiu para parametrização amarelo ou vermelho, eu vou lá e faço uma retificadora. É uma denúncia espontânea, não há que se falar em infração. Mas a partir do momento que, no direito aduaneiro, mas vou falar em relação à classificação fiscal e tributos, não ao tratamento administrativo, que seria as licenças de importação que tem necessidade, ou outros órgãos anuentes, se eu fiz antecipadamente, não tem problema algum. Coloquei a NCM errada. Já corrijo, não tem problema algum. Mas a partir do momento que o fiscal pega e ele lança essa informação, não precisa nem ser o auto de infração, ele iniciou o processo administrativo, pede para se manifestar em relação àquela carga, então você não pode mais, mesmo que você retifique, você vai pagar a multa. Talvez não incida a penalidade, que seja o quê? O perdimento. O que é o perdimento? É perder a mercadoria para o Estado. Daí não corre, às vezes, o perdimento, mas sim uma multa de erro de classificação. Tem várias multas. Até vou passar depois um link para vocês,
e que tem as várias infrações. Mas, teoricamente, chegou na mão do fiscal, eu não posso, mas mesmo que eu corrija, vai incidir a penalidade. Vai ter essa penalidade. Que deu mais comum ao quê? Ocultação do real adquirente. O que é a ocultação do real adquirente hoje? É quem está importando de verdade. Muitas vezes você cria a figura do laranja, ou como eu gosto de brincar, o agente cítrico, que é mais chique de dizer, né? Eu crio o agente cítrico laranja. Às vezes ele não tem condição de operar no comércio exterior e tem um terceiro financiando ele. É uma das hipóteses de perder a mercadoria. Daí outras, às vezes, são 23 hipóteses, né, Larry? Mas uma delas, preferir a moral e os bons costumes. Mas o típico exemplo é o quê? O cidadão que está ocultando o real adquirente. Tá? O Laércio, tu falou dessa questão dos bons costumes, e tu falou rindo, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu já fiz uma pesquisa no Juiz Brasil para saber penas de perdimento que foram aplicadas por questão de ferir os bons costumes. Sabe o que eu encontrei? Várias decisões de sex shop. E tem de sex shops. Eu já fiz essa mesma pesquisa. E tem de sex shop o que você puder imaginar de produto de sex shop sendo importado indo para perdimento pelo fiscal entender que fere a moral e os bons costumes. Os meninos tiveram uma atividade que foi sobre a importação de alguns cigarros sem autorização. E o caso que eu me baseei para poder fazer esse exercício para eles também foi classificado como ofensa à moral e bons costumes a importação de alguns tipos específicos de cigarro. E é muito usado. Às vezes você pensa que é implicância, né? Assim, não acha qualquer outra classificação, outra capitulação, vamos botar aqui ofensa à moral e bons costumes. Eu posso fazer só mais alguns comentários aqui, rapidinho, Laércio? Tu ainda não concluiu. Se não tiver concluído, eu deixo você concluir aí. Não, mano, vai, depois a gente volta. Tranquilo. Eu ia dizer assim que na prática, o que eu mais vejo aqui de apuração das infrações é o seguinte. No custo do despacho aduaneiro, você era para ver auto de infração por erro de classificação fiscal e por várias coisas. Até porque, se a gente for pegar a questão de qual a infração que seja penalizada com multa que mais tem no despacho aduaneiro, eu diria que o erro de classificação, sem dúvida. E aí o que acontece? O erro de classificação fiscal é algo meio que complicado por dois motivos. O primeiro motivo é, muitas vezes o fiscal não quer abrir o direito do contraditório ao contribuinte, ele simplesmente põe lá a exigência fiscal e fala, pague, senão faça alteração na INCM para tal, ele bota como exigência fiscal para você alterar a INCM e pagar a diferença de imposto e multa. Você tem 60 dias para cumprir a exigência fiscal. Se não cumprir, a mercadoria pode ir para perdimento por abandono. Alguns fiscais aqui, inclusive, fazem isso. Ou seja, é uma forma de coagir o importador a cumprir a exigência fiscal e você pagar a multa. Então, a gente tem um problema muito grande no custo do despacho aduaneiro de fazer com que os fiscais lavrem multa. Mesmo por lei, ele tem que lavrar o auto de infração, te garantir o direito ao contraditório para você discutir administrativamente, levar lá para o CAF, para o Laércio julgar, e liberar a mercadoria. E eles exigem garantia porque a institucional aqui da Receita Federal fala que eles têm que exigir garantia da multa e dos impostos para liberar a carga. E aí muito se judicializa exatamente para conseguir liberar a carga sem alterar a INCM. Até porque uma alteração dessa, uma concordância dessa de alterar o INCM, porque o fiscal botou uma exigência fiscal, é algo bastante complicado. Porque é como se você estivesse assumindo que a classificação fiscal está errada. Então você abre portas também para o fiscal rir da sua cara e no outro dia está preparando um auto de infração de revisão aduaneira e pegando os últimos 5 anos de importação daquele produto, né? Então, muito importador eu vejo desavisado e preferindo, não quero pagar demurge, é só R$2.000 aqui de multa,
paga a multa, mas no final do dia pode dar uma dor de cabeça muito grande isso. A questão... Pode falar, Laércio. Se você me permite, o que mais ocorre também é o seguinte, às vezes o cidadão é acostumado a importar pelo porto X e começa pelo W. E sempre lá no X já passou uma fiscalização, diz que a NCM está correta. Na hora que começa a importar pelo W, o auditor vai lá e diz que aquela classificação está totalmente equivocada. Que daí abre também essa outra porta da revisão dos últimos 5 anos. Daí o que ocorre? Nós temos um negócio que chama alteração de critério jurídico. No judiciário e tanto no CARF discute muito. O contribuinte que foi fiscalizado anterior, teve uma fiscalização anterior, ou seja, caiu um canal vermelho e falava que a NCM era X. Posteriormente houve uma nova fiscalização, dizendo que agora é W. E vamos pensar que realmente a classificação correta agora é W. Mas ele tinha uma garantia, o Estado fez uma fiscalização dizendo que era X. Pode, então, agora o Estado mudar seu entendimento? Ou o Estado pode mudar o entendimento a qualquer hora e querer aplicar multa? Deixa com o Léo agora, é o pepino. Para ele fechar o raciocínio. Eu entendo que não. Pelo fato de, inclusive, existir súmula dizendo que não, mas pelo seguinte sentido, você tem que resguardar a segurança jurídica. Qual segurança jurídica que você vai ter se o fisco pode fazer isso? E aí vem o segundo ponto. Ninguém pode... E aí, da onde vem essa questão do critério jurídico, de mudança do critério jurídico, ou de fato, que entra? É pelo seguinte, a Constituição brasileira fala que ninguém pode arguir desconhecimento de lei, né? Então, da mesma forma, vale para o fisco. Se o fisco, com base nas informações que você apresentou, entendeu que era uma classificação fiscal, ele não pode lá na frente vir e falar: não, eu entendi errado, eu apliquei a lei errado, a classificação está errada e eu vou te cobrar infração dos últimos 5 anos aí, ou desde quando eu fiz minha última fiscalização. Eu entendo que do momento que é feita essa segunda fiscalização, como é no exemplo que ele está falando, a partir desse momento em diante você teria que utilizar a solução de consulta sugerida pelo fisco, mas o que está para trás você tem uma segurança jurídica sobre isso. Isso é um problema, eu diria que é o principal problema em revisões aduaneiras, que tem muito fiscal que não vê nada disso. Eu vou te dizer o seguinte, ano passado a gente teve um caso bem emblemático aqui, 2 casos, vou citar. Os 2 foi mais de 10 milhões de reais de multa, de autoinfração. Um foi o seguinte, o importador trazia uns jarrinhos de decoração em formato de cabeça de ursinho, em formato de passarinho, que nem alça tinha. Parece uns porcelanas. E aí ele importou várias vezes, caiu em canal vermelho, caiu em canal amarelo, e aí a carga foi para a revisão aduaneira, um bendito dia. E o fiscal falou, não, esse tempo todo que você teve importando, não foi estatueta de porcelana de decoração para estande, que inclusive essas estatuetas muita gente faz de jarrinho de planta. Você estava importando xícara. E aí o que aconteceu? A gente fez toda uma defesa administrativa, antes mesmo de lavrar o auto-infração, todo o processo, mandamos para os fiscais fotos do produto, mandamos produto físico, e o auto de infração veio 4 páginas, Lécio, aplicando uma multa de 9 milhões de reais, dizendo em suma o seguinte, que o produto que foi importado não era aquele que a gente estava apresentando, era outro, botava foto de caneco, a gente não sabe nem de onde o fiscal pegou, ele entrou na internet, pegou no Alibaba e jogou, e falou nessas palavras, que o contribuinte se preocupou tanto em demonstrar sua inocência no curso da investigação administrativa, que tal fato por si só era presunção de que o contribuinte estava errado e era culpado e que, na verdade, tinha importado caneco de porcelana. Certo? Mais uma vez, eu vou só pedir a licença de passar aqui, que a minha próxima questão para vocês era, e se tem um perrengue? Eu faço recurso administrativo ou judicial? E a gente já está conversando sobre isso.
Eu só vou pedir para voltar um pouquinho, eu sei que a gente está com o horário apertado, mas eu só queria falar o seguinte, primeiro, eu particularmente tenho o mesmo entendimento que o Larry, tá? Caiu uma fiscalização, canal vermelho, e dependendo da amarela, há que se falar assim, em segurança jurídica para não ter alteração de critério jurídico. Se for alterar a classificação, não pode incidir as penalidades, mas é lógico, o fisco vai ter que tomar uma outra dimensão, não pode simplesmente vir lançando. Também, cabe o contribuinte na sua manifestação, na sua primeira manifestação, dizer que já ocorreu uma parametrização em canal vermelho, ou que tem uma solução de consulta ou algo semelhante, porque muitas vezes a fiscalização não sabe, é integrada, mas não é. Tem coisa que não puxa. É muito importante isso. O segundo ponto, gente, o maior erro nos processos administrativos que nós verificamos, então, às vezes, a fiscalização, buscar algumas coisas em página do contribuinte ou no Alibaba e não fazer a fiscalização daquele produto específico. Positivo. Então, você como advogado tem que pegar, demonstrar que realmente está equivocado isso. Que às vezes está misturando alho com bugalhos. Tem que fazer essa distinção. E outro ponto, que daí acho que é muito, muito salutar o recurso administrativo, porque como o colegiado hoje no CARF, ele é paritário, metade é oriundo da fiscalização e outra da Receita Federal, e a outra metade dos contribuintes, nós conseguimos ter uma oxigenação melhor, uma compreensão melhor do Comex. Hoje eu consigo dizer como que é a operação pelo exportador, e o fiscal também começa a demonstrar como que é a operação interna. Isso é uma riqueza enorme. Então, o que ocorre? Um caso bem emblemático, se vocês procurarem no Google aí, Cargill Exportação, multa 10 bilhões, não é milhões, é bi. O que ocorria? Foi o primeiro caso do Brasil. A Cargill pegava e vendia para Cargill, Ilhas Turcos e Caicos. O problema é que a Cargill, Ilhas Turcos e Caicos é uma P.O. Box, ou seja, uma caixinha de correio. Daí que se discute. Ela ocultou o real adquirente ou não? Por quê? Ela vendia na Bolsa de Valores, mandava para outra filial na Cargill. E aí? A pessoa que ia do caminho era uma terceira pessoa. Daí na nossa discussão, primeiro, que não existe a hipótese de transferência de matriz para filial do produto, porque está no exterior. A operação que a própria Receita impõe, que a própria legislação, melhor dizendo, impõe, é a venda da matriz para filial. Certo? Outra coisa. Com todas as regras de valoração aduaneira atinentes aí, né, Laércio? Exatamente. E outra coisa, eu levei muito em consideração o Incoterm, que foi utilizado. Por quê? A matriz vendia para a filial, agora eu não me recordo com o Incoterm, que a responsabilidade da matriz era entregar no porto brasileiro. Dali para frente, a filial assumia o navio. Então, a partir do momento que eu estou dizendo que a filial está ocultando, na verdade estou ingressando na legislação do outro país. Olha o perigo. Porque se minha responsabilidade é de dar até determinado ponto, do ponto em diante, a Cargill, Turcos e Caicos, que é responsável sobre essa fiscalização, não mais o Brasil, ao meu ver. E com isso, eu não posso, a partir dali, ela pode vender para quem ela quiser. Não há que se falar em ocultação do real adquirente. E ainda mais, na declaração de exportação, eu não sei as novas versões, mas neste caso, inclusive, não existia nenhum campo para eu colocar um encomendante, se existisse.
Era isso que eu ia te falar, Laércio. Inclusive, a própria lei não existe a figura da interposição fraudulenta na exportação, só na importação. Eu acho que teve essa discussão no CAF também, não teve? Então, nós chegamos à conclusão é que existe a interposição, mas a modalidade que foi operada, não há a interposição na exportação. O modo que foi operado. A operação em si ela é lícita. Larissa, eu posso te dar uma dica e falar para ti também, Laércio? Se você perceber, a gente está falando aqui a quase todo momento questão de multas. Falando de despacho aduaneiro, etc. A gente pode, se for o caso, Larissa, se você quiser e o Laércio tiver disponibilidade, fazer uma outra aula só sobre pena de perdimento e procedimento. Aí até voltando naquele teu outro slide também, toda a parte de procedimento especial aduaneiro de investigação e retenção de cargas por justificativa de suspeita de prática de uma penalidade cuja a infração seja a pena de perdimento, entendeu? A gente pode negociar isso sim. Os meninos só tiveram uma aula de penalidades. Então, assim, para eles a gente está aprofundando, acredito que para o conteúdo que a gente elaborou, a gente está verticalizando bem. Agora, a gente perpassou aqui muitos assuntos, valoração aduaneira, denúncia espontânea, que a gente já conversou. Os tipos de penalidades que a gente já conversou. Então, eu acredito que eles estão percebendo a dimensão prática mesmo, que é como a gente está conversando, do que a gente introduziu na última aula. Ainda tem um assunto que é regimes aduaneiros especiais com eles. Eu acho que ainda fica mais interessante se a gente já tiver esse conteúdo também, para a gente já, né, acochar mais os exemplos com a pena de perdimento, que, vamos combinar, é animado, né? Assim, é uma das coisas talvez mais animadas na legislação. Onde que tem a emoção mesmo. O negócio é bom com emoção. Mas foi um procedimento especial aduaneiro que eu levei voz de prisão, doutora Larissa. Na verdade, em 2, que eu já levei 2 vezes. E uma coisa vez eu fui preso. Então, eu vou te falar uma outra coisa sobre o regime especial aduaneiro. Muita gente pensa que regime especial aduaneiro é sinônimo de benefício fiscal ou isenção. Se for benefício fiscal, gente, você tem uma margem desse tamanhozinho para interpretar, ou nenhuma. E a gente julgou um caso de o CARF é inédito, eu sei para o judiciário não, de ex-tarifário, que nós aplicamos proporcionalidade e razoabilidade porque as peças chegaram fora do prazo. Porque não era benefício fiscal. E aí você mistura o administrativo, o tributário, o aduaneiro e... Virou um ornitorrinco. Essa é a piada interna. Aí... Então, deixa eu explicar, gente. O brinco com o direito aduaneiro é uma espécie de ornitorrinco, por quê? O ornitorrinco tem bico de pato, bota ovo, dá leite, tem veneno de cobra. Mas ele tem uma classificação, que é mamífero. Hoje. Então, o direito aduaneiro é mistura de tributário, administrativo, empresarial, e por aí vai, né? E é o direito aduaneiro. Então, é o ornitorrinco nosso. Se a gente questionar que por recurso administrativo, a gente chega lá no CAF, mas como é que tu costuma fazer, Larry? Tu bota administrativo e judicial junto, vai no administrativo e tenta liberar por mandado de segurança? Não, na verdade, quando a gente separa muito bem as ações judiciais do processo administrativo, porque no momento em que você entra ao mesmo tempo com a defesa administrativa e você entra judicialmente para discutir aquele mesmo tema, o fisco entende que você abdica o seu direito de se defender administrativamente. Tem até um termozinho que eu esqueci agora, o Laércio. Concomitância. Como é, Laércio? Concomitância. Não é nem concomitância, tem um nomezinho que é bem claro quando que eles utilizam, que você abriu mão do direito de se defender administrativamente. Então... A palavra que nós utilizamos é concomitância. Por quê? Quando você ingressa em juízo, você abre mão do processo administrativo. Você não pode ter 2 processos tramitando ao mesmo tempo. Mas o que ocorre na prática, até atropelando já o Larry, às vezes o advogado, por exemplo, entra com uma ação judicial pedindo que, olha, vou
calcionar para eu poder discutir, para liberar a carga e poder discutir administrativamente o mérito, por causa da instrução normativa que permite você calcionar a carga, o valor aduaneiro da carga, melhor dizendo. Você deposita o valor lá em juízo, ou garante o juízo. Mas para quê? Para você liberar a carga e poder discutir administrativamente. Daí você continua com o processo administrativo, porque você não abriu mão, porque você não está discutindo a matéria, o mérito no judicial. É exatamente o que eu te falei, Larissa, que o problema grande que a gente tem com erro de classificação fiscal é a não lavratura do auto de infração. Então, geralmente, quando a gente entra com ação judicial, é exatamente para que o fisco libere a mercadoria e até para forçar o fisco de lavrar o auto de infração, para você poder discutir administrativamente se houve o erro de classificação ou não. Até porque eu diria que é até um pouco, vamos dizer assim, dúbio você entrar direto logo no judiciário para discutir uma classificação fiscal. Como é que você vai discutir uma classificação fiscal no Poder Judiciário e abrir mão do processo administrativo? Então é bastante complicado. E outra coisa, o recurso administrativo tem uma coisa excelente. Ela suspende qualquer multa, enquanto você está discutindo administrativamente. E o processo judicial não tem isso, né? Então você fica na mão do juiz dar ou não liminar para suspender a cobrança dos tributos. Então, o processo administrativo tem uma vantagem muito grande. Agora, além da vantagem de, no final das contas, ser o Laércio um dos responsáveis pelo julgamento. Na verdade, eu comento. Agora, Laércio, deixa eu te falar uma coisa. Nos teus anos de CAF e advogando, quero saber se você alguma vez viu algo que eu sempre peço, inclusive em julgamento do CAF, judiciário, onde for, eu sempre peço defesa de auto-infração. Relevação da pena de multa ou relevação da pena de perdimento. Eu nunca vi ser aplicado esses dois artigos. A elevação? Relevação. A relevação. Melhor se me trazer um exemplo para eu poder tentar recordar aqui. Por exemplo, erro de classificação fiscal. O regulamento aduaneiro prevê que se houve um erro de classificação fiscal, acho que é o artigo 789, enfim, é lá para baixo, 700 e pouquinho. Fala que se tiver um erro de classificação fiscal e não tiver diferença tributária e não ficar demonstrada a má-fé do contribuinte, o fisco pode abrir mão da multa. Da mesma forma como a pena de perdimento também tem previsão semelhante no regulamento aduaneiro. Em ambos os casos eu nunca vi sendo aplicado. Assim, eu não vou lembrar bem o exemplo, mas o que acontece? Nós verificamos alguns casos em relação à classificação fiscal. Primeiro, essa questão da boa-fé do contribuinte, ela só é levada em consideração quando realmente o contribuinte pede perícias, e é uma mercadoria extremamente contraditória, essa classificação fiscal. E um caso que nós temos lá é grão de arroz. Gente, tem várias classificações fiscais para arroz, grão de arroz. É um que é polido, um que é quebrado, depois é polido, por aí vai. Neste caso, o fato é que o contribuinte, a Receita Federal demonstrou uma classificação fiscal, mas o contribuinte conseguiu demonstrar que a operação dele beirava aquilo que a fiscalização dizia, beirava, e até a gente não conseguia estabelecer qual percentual, se era algo majoritário ou não, e daí nós afastamos a multa de 100%. Nós afastamos. Mas um outro caso, em relação ao perdimento, que é o mais comum, que é a fiscalização da classificação A e o contribuinte fiscalização B, classificação B. E, na verdade, é uma classificação C. Infelizmente, o CARF diz que tem que aplicar multa de 1% hoje. Nós afastamos toda e qualquer multa. E, muitas vezes, esses casos de perdimento, até, Léo, estava mais relacionado alguns estavam mais relacionados a erro material. Você disse que teve não declaração, omissão de declaração
falsa declaração de conteúdo. Aí aplica pena de perdimento em vez de multa por erro de classificação fiscal. Quando o fisco fala que você botou uma classificação que não tinha nada a ver com sua carga, que foi exatamente para fugir da fiscalização, e aí ele dá pena de perdimento por falsa declaração de conteúdo, não é isso, Laércio? Exatamente, foi exatamente esse o caso. Só que o conteúdo, assim, o conteúdo do contribuinte, o modo que o contribuinte declarou, estava amparado de tantos documentos e a boa-fé dele, que a gente acabou afastando neste caso. Porque realmente o que chega hoje lá, por mais que a incidência, o termo correto é dano ao erário, por mais que a hipótese de incidência da tributação seja a mesma, o dano ao erário não é deixar de recolher. Ele é muito mais que isso. O dano ao erário pode ser uma questão, uma falsa declaração, como o Léo falou, ocultar o real adquirente, e por aí vai. São várias hipóteses. A questão do produto de sex shop que vocês falaram, são 23 hipóteses. Mas o que a gente acaba relevando mesmo hoje são essas classificações fiscais que é muito difícil você dizer se é A ou B, ou se majoritariamente é tal, mas o contribuinte tomou os cuidados antecipadamente para que identificasse qual a classificação fiscal. Senhores, nós temos... Larissa, eu posso só fazer essa tem que ser aqui, voando, até porque são levantar... 2 minutos de aulas que a gente ainda tem. Não, é rápido. É o seguinte, inclusive isso vai te abrir aí para quando tu for falar de pena de perdimento com teus alunos. Laércio, hoje na legislação brasileira, como tu sabe, já foi julgado, inclusive pelo STF, que eu acho um absurdo, que é permitir a pena de perdimento no Brasil sem ter um duplo grau de jurisdição. Assim, a gente aprende na faculdade que existe o duplo grau de jurisdição, mas o STF disse que em processo administrativo não, e falou que não era inconstitucional a aplicação da pena de perdimento em que não existe um duplo grau de jurisdição, ou seja, você não tem a quem recorrer. E aí veio a Convenção de Quioto, que traz a necessidade e a obrigatoriedade de todos os Estados partes, e o Brasil ratificou a Convenção de Quioto, a ter um duplo grau de jurisdição de todas as penalidades aduaneiras. Como é que tu vê isso e como é que tu acha que está sendo a posição aí do Brasil e fiscalização e Receita Federal em relação à efetividade da Convenção de Quioto e como é que vai ser essa questão da obrigação de duplo grau de jurisdição? Vai para o CARF? Como é que vai ficar isso? Então, porque hoje é julgado pelo próprio inspetor-chefe, né? Ou seja, não vai para um julgamento colegiado, não vai para julgamento de contribuintes nem nada. Eu vejo assim hoje que falta o Brasil implementar isso e deveria subir para DRJ e CARF sendo as instâncias revisoras. Por que eu digo isso? Quando você colocou, agora eu não lembro bem a expressão, no Tratado de Quioto, no Acordo de Quioto, revisado, acho que lá no anexo H, que ele vem falar sobre a revisão no duplo grau, mas, se não me engano, não pode ser por alguém imediatamente superior. Sim. Então, eu vejo que, se nós conseguíssemos emplacar hoje esse recurso ao CARF, é muito bom, porque como são pessoas altamente experientes, não que a fiscalização não seja, mas a gente consegue manter um diálogo maior, fazer uma produção de prova e analisar uma flexibilização melhor, é muito mais proveitoso ao contribuinte, pois a maioria dos casos você consegue manter um diálogo. E esse diálogo, logo diz, consegue fazer uma produção de provas contundentes. Então, seria muito mais proveitoso para o Estado brasileiro fazer isso do que simplesmente deixar na mão do auditor. E por quê? Qual que é o problema da mão do auditor? Que ele é obrigado a aplicar a instrução normativa. Eu não sou obrigado a aplicar a instrução normativa. Ele está vinculado, infelizmente. Uma questão funcional. Por isso que eu prefiro que vá ao CARF, que tenha toda essa liberdade de julgamento. Lógico, só não podemos fazer análise constitucional. Minha última proposta aqui para vocês, senhores, para a gente finalizar, é que vocês deixem aí
dica de sobrevivência na selva para os meus alunos, nossos alunos hoje, que estão ansiosos aí para começar a trabalhar com comércio internacional, porque eu faço essa pregação, né? Tem essa pregação para os alunos, que eu acho que é quem busca animação na vida devia experimentar, né? Eu vou, como toda aula, só fazer aqui um grande apanhado. Eu acho que a gente começou conversando sobre quem é quem e entender as figuras do armador, agente de carga, agente marítimo. Vou aproveitar aí a expressão do Laércio do agente cítrico, sendo que esse não deve ser considerado, ou pelo menos é melhor que não apareça. Entender que dentro dessa relação de compra e venda também tem um aspecto logístico, e entender quem é quem para fazer essa aferição de responsabilidade no processo é essencial. Muito mais essencial, talvez seja, se você for trabalhar nessa área, é entender de classificação fiscal. Isso foi muito pauta nas nossas aulas aqui de classificação fiscal, e aí foi muito pertinente a sua fala, Laís, que a gente fez muito exercício de classificação fiscal aqui, né, em busca desses códigos de NCM para determinadas mercadorias. É importante demais que a gente pense que a gente fala muito aqui em multa, mas quando a gente fala no mundo real, que essa multa tanto tem o valor fixo, como a de R$5.000, como pode ser variada conforme o valor da mercadoria. Se a gente fala, por exemplo, de importação de placas de aço, a gente tem que ter muita responsabilidade ao falar em infração e penalidade, porque a gente está falando, como você citou, o caso emblemático aí da Cargill, numa multa de 10 bi. Né? Então, é importante que a gente assuma um compromisso, uma responsabilidade no setor aduaneiro, que é esse híbrido de administrativo, tributário, aduaneiro e animação e criminal em alguns modelos. Eu vou aproveitar que o Jardel, que é nosso ex-aluno, né, mas não nos deixa, graças a Deus, me perguntou aí para a gente se existia crime próprio nas infrações aduaneiras. E aí, a gente até já aqui conversou sobre isso, que existem alguns regramentos no regulamento aduaneiro, e aí eu vou antecipar para responder essa pergunta, que são penalidades imputáveis ao transportador, como citou o Larry. Então, tem algumas figuras previstas no regulamento aduaneiro, mas como a gente mesmo colocou, tem algumas vezes que essa figura ela é estendida a outros, às vezes ao arrepio aí do regulamento aduaneiro, e por isso que a nossa vida aqui é tão dinâmica, e foi um ponto, inclusive, de divergência ali, se considera o transportador, essa figura é o agente marítimo, é o armador. Então, essas divergências vão existir, mas sim, tem previsão de crime próprio no regulamento aduaneiro. A interpretação de quem seriam essas figuras é que podem dar margem aí para alguma coisa. A gente conversou também sobre esse procedimento para apuração de infrações, oportunidade que falou da denúncia espontânea, falou sobre a relação entre recursos administrativos e judiciais, alguns benefícios do recurso administrativo, inclusive frente aos judiciais, uma falha grande do judiciário, que a gente realmente tem essa instância de revisão, e aí, em último caso, mas, normalmente, o nosso judiciário não é preparado, eu advogo muito nesse sentido, de tratar de legislação aduaneira. Com esse overview aqui da nossa aula, eu queria que você deixasse aí sua mensagem de fé, professe aí a sua fé nessa nossa oportunidade, com alguma dica de sobrevivência aí para os nossos queridos alunos. Começando por você, Laércio. Gente, vamos lá. Eu acho o Comex fantástico, porque ele é extremamente dinâmico. Como eu disse para vocês, peguei desde lona de circo as mais variadas cargas, como advogado e com conselheiro também, arroz polido e por aí vai. É um mercado que está carente de bons profissionais. Com essa crise da Covid, independentemente disso, quem viu inicialmente também, nós batendo um papo aqui, é um momento de oportunidade, sim. Quanta gente que está importando hoje materiais hospitalares, ou quanta gente que não teria
condições financeiras, começa a importar por encomenda e por aí vai, começa a dinamizar seu mercado. Meu maior exemplo até hoje foi desse colega, o Antônio, que era simplesmente peão, colhia algodão. Ele, um pobre coitado, foi se alfabetizar, fez supletivo, fez Comex e hoje é um grande empresário. E assim, gente, o mercado está repleto está carente de gente e muita gente que não sabe definir os termos. A maior dificuldade no perdimento hoje, Larissa, é o seguinte: ocultar ou dar o perdimento hoje por ausência de condições, porque alguém adiantou uma parcela numa mercadoria, é caso de perdimento? É ocultar o réu adquirente? Não. A gente vai lá no regulamento aduaneiro, diz o quê? Que a pessoa tem que ter capacidade financeira. Então, isso é um sinal. O sinal não é a ausência de capacidade financeira. É um exemplo que eu trago bobo para vocês, mas é a confusão que o pessoal faz. Tem muita coisa para vocês fazerem. Quem for advogar, quem for trabalhar só com o Comex, tem muita coisa, tem um mar de oportunidade. Só que vocês têm que aprender o quê? Explicar os termos para quem vai ler. Para quem vai ler. Essa é a minha grande dica hoje. Você, Larry, palavras finais. Bom, realmente a área do Comex é uma área muito dinâmica e com muita oportunidade, até porque quando você veio a questão do Covid, todas as outras atividades estão parando, e o Comex e o shipping e a logística como um todo são atividades completamente essenciais, não podem parar. Até porque se parassem, as pessoas ficariam sem alimentos, sem remédios, sem máscara, sem álcool em gel e etc. Então, até em épocas de crise, são segmentos que sim dão oportunidades muito boas. O Laércio falou lá no começo em que o Comex permite a pessoa ficar rico muito rápido ou pobre muito rápido. Ele está citando aí muito a questão do peão aí do algodão, mas ele não... Do Antônio. Do Antônio. Mas ele não citou muito também que tem muita gente que fica pobre muito rápido. Porque, querendo ou não, o Comex, pelo direito aduaneiro em si, como pelo demurrage no direito marítimo, são atividades de extremo risco. Então, eu diria que o Comex não é para iniciante ou armador. Quer dizer, armador não, amador. Amador. Para armador é. Porque o que acontece? Se você tiver com capital de giro extremamente ali apertado, com um dinheiro ralo, e for fazer importação, no comércio exterior, sigam depois a página do Comex da Depre no Instagram, vocês vão ver, quem não tem conhecimento, que todo dia é uma sexta-feira 13. Então, tudo de ruim que puder acontecer, vai acontecer. Então, uma importação que às vezes você acha que ia ficar milionário com a importação, você vai ficar devendo ao banco 1 milhão. Por demurrage, ou então a carga que você gastou todo o seu dinheiro foi para pena de perdimento. Ou a alta do dólar. Ou a alta do dólar. E por aí vai. Então, é uma atividade boa, dinâmica, que pode gerar um lucro muito grande, mas também são atividades que exigem muito conhecimento, muito estudo, muito aprendizado e muita experiência também. Muita experiência. Não é a área para se arriscar, entendeu? É a área que você sim tem que ter muita experiência, você tem que contar com profissionais experientes para lhe assessorar, um despachante aduaneiro bom, uma trading boa, enfim. Todos os players que você for trabalhar com, ser players bons, porque basta um errinho de nada, que isso pode gerar penalidades grandes, pode gerar em passivos de armazenagem, passivos de demurrage. Então, realmente, tem que ter cuidado. Por falar em experiência, eu vou aproveitar e fazer aqui uma publicidade, né? A Promare está com uma vaga de estágio, deve abrir mais aí, como a gente conversava. Então, para quem tem um background, interesse, conhecimento e quer contribuir, né? Larry fazendo aqui o publi. Tá virando youtuber mesmo, né? Vamos fazer um publi nesse final de aula. Aí no final tem que pedir o like e a inscrição aí no canal, viu, Larissa? Se eu não tiver pelo menos 30 curtidas naquela nossa aula passada, vai estar tudo acabado entre nós, eu e esses alunos aqui, não tem nem condições.
Senhores, em nome da Universidade de Fortaleza, em nome do curso de Comércio Exterior e em nome desse movimento que a gente faz para o comércio internacional, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade, socialização do conhecimento e tudo mais que vocês puderam contribuir conosco hoje. Meus queridos e digníssimos alunos, eu fiz a chamada pelos nomes de vocês, então você dá aquela conferida, e se você por acaso está aqui, está com falta, por favor, me deixe saber, para eu lhe retirar aqui a falta. Vocês têm atividade disponível aí, inclusive a gente conversou aqui um pouquinho sobre ela, né, sobre esse parâmetro de fiscalização, então, por favor, façam, porque vocês têm que me entregar até quinta-feira. Quinta-feira a gente já começa a nossa nova atividade aí para a nossa AV2. Reitero, Larry e Laércio, muitíssimo obrigada. Sigam os dois no LinkedIn, tá? Tem os nomes deles completos aqui. O Larry é Larry Carvalho mesmo no LinkedIn. O Laércio pode procurar pelo nome inteiro dele, tá aqui na tela também, mas também tem na chamada da nossa aula. É uma excelente fonte de informação. Eu sempre socializo pelo LinkedIn, porque acho que sim, é uma rede social corporativa interessante. E muito boa noite, senhores. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí a todos, boa noite, e obrigado aí, Laércio, por ter tido um tempinho para falar com a gente, viu? Não, eu que agradeço o convite de vocês, foi muito legal mesmo, e se pudermos falar sobre perdimento, já está à disposição. Vamos fazer esse meeting aí de novo para a gente dar esses exemplos. Até mais, obrigado. Até mais. Tchau, gente. Tchauzinho, pessoal.